No outono de 1983, em um escritório de paredes austeras na província de Ontário, um gestor de vida selvagem retirou o fone do gancho e discou para o estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ele não estava ligando para pedir financiamento governamental, nem buscava conselhos técnicos sobre burocracia ambiental. Ele fez um pedido que, para qualquer observador externo, soaria como um escambo medieval. Ele queria saber se o Missouri trocaria alguns de seus perus selvagens por lontras de rio canadenses. A resposta do outro lado da linha foi um sim imediato. Aquele telefonema disparou uma sequência de negociações diplomáticas e biológicas sem precedentes, envolvendo Iowa, Michigan, Nova York, Vermont, Nova Jersey e Tennessee. O resultado foi uma das listas de aquisição mais peculiares da história da gestão ambiental canadense. Ontário enviou alces para Michigan, despachou perdizes cinzentas para Nova York, enviou carregamentos de lontras para o sul. Em troca, caixas de madeira começaram a cruzar a fronteira em direção ao norte. Entre 1984 e 1987, exatamente 274 perus selvagens orientais foram libertados nos bosques e campos agrícolas do sul de Ontário. A província não via um único peru selvagem desde 1909. Durante 75 anos, o silêncio dessas aves foi absoluto. A caça desregulada e o desmatamento massivo das florestas primárias haviam erradicado a espécie completamente do território canadense. O que ninguém esperava era o que aquelas 274 aves fariam com a paisagem de Ontário nas 4 décadas seguintes. A população não apenas cresceu, ela explodiu. Ocupou territórios muito além do que os registros históricos indicavam ser o limite da espécie. Mas, enquanto os números saltavam nos relatórios anuais, algo muito mais profundo e silencioso estava acontecendo no coração das florestas. Para compreender a magnitude dessa mudança, é preciso olhar para o chão da floresta e entender o dilema fundamental de um carvalho. Um carvalho produz dezenas de milhares de bolotas em um ano bom. Cada uma delas é um pacote denso de energia, rico em gorduras e amidos, projetado para se tornar um gigante de madeira. Contudo, uma bolota tem um problema geográfico insolúvel. Ela não consegue se mover sozinha. Ao cair, ela aterrissa diretamente sob a copa da árvore-mãe, mergulhando na sombra de um dossel já estabelecido e em um solo já saturado por raízes antigas. Uma semente que germina sob sua progenitora não tem futuro. Ela está condenada à inanição por falta de luz. Para que os carvalhos se espalhem, suas sementes precisam de um transportador. Durante milênios, através do que hoje chamamos de Ontário, esse transportador foi o peru selvagem oriental. E durante 3/4 de século, na ausência das aves, as bolotas caíram em linha reta e ali permaneceram, apodrecendo ou sendo consumidas por pequenos roedores que raramente as levavam para longe. Esta não é apenas a história de um acordo de troca ou de um experimento de reintrodução bem-sucedido. É o relato de como um pedaço de equipamento que ninguém pensou em usar antes, o canhão de rede, e a persistência de biólogos que recusaram o dogma da época, permitiram que 70 mil aves retornassem a uma paisagem fragmentada. É a história de como o retorno de um animal pode reiniciar o motor de crescimento de uma floresta inteira, mudando a composição do solo e a arquitetura do futuro verde do Canadá. Mas, antes de explorarmos o impacto ecológico, precisamos enfrentar a pergunta óbvia: por que Ontário perdeu seus perus em primeiro lugar? E por que, durante tanto tempo, todos acreditaram que eles jamais poderiam voltar? Para entender a escala do que foi perdido, é preciso primeiro visualizar o sul de Ontário não como um mosaico de cidades e fazendas que conhecemos hoje, mas como um oceano verde e contínuo de florestas decíduas. Antes da colonização europeia, o sul da província era dominado por carvalhos, nogueiras e faias que se estendiam por milhares de quilômetros quadrados.
Era um ecossistema de uma riqueza quase incompreensível pelos padrões modernos. Naquela época, o Peru selvagem oriental era o soberano do subbosque. Estima-se que centenas de milhares dessas aves percorriam o solo da floresta, movendo-se em grandes bandos que funcionavam como uma força geológica viva. Elas não eram apenas habitantes, eram engenheiras. Ao se alimentarem, elas reviravam o solo, controlavam populações de insetos e, o mais importante, garantiam que a floresta pudesse caminhar, transportando sementes pesadas por distâncias que o vento jamais alcançaria. A destruição desse mundo não aconteceu por um evento catastrófico único, mas através de uma mecânica sistêmica de progresso econômico que parecia, na época, perfeitamente lógica. Entre os anos de 1800 e 1900, o sul de Ontário passou por uma transformação radical chamada de a Grande Limpeza. A tecnologia da época, o machado e o arado de ferro, foi aplicada com uma eficiência implacável. A demanda por terras agrícolas para alimentar uma população em crescimento e o valor das madeiras de lei para a exportação transformaram a floresta em um obstáculo a ser removido. Em apenas um século, cerca de 90% das florestas primárias do sul de Ontário foram derrubadas. Onde antes havia um dossel fechado que protegia o solo e as aves, agora havia campos de trigo e pastagens expostas. Simultaneamente, o avanço da infraestrutura urbana em cidades como Toronto e Hamilton criou um mercado voraz para a carne de caça. Sem qualquer regulamentação, o Peru selvagem tornou-se uma mercadoria. Relatos históricos descrevem carroças lotadas de aves sendo vendidas nos mercados centrais por preços irrisórios. O sistema era simples e devastador. A remoção da floresta retirou o abrigo e o alimento das aves, enquanto a caça comercial eliminava os sobreviventes que tentavam se adaptar às bordas das matas restantes. O resultado foi uma reação em cadeia silenciosa. Sem os perus para dispersar as bolotas dos carvalhos, a regeneração natural das florestas de madeira de lei estagnou. As sementes caíam e morriam sob a sombra dos pais, e a diversidade genética da flora começou a encolher, embora ninguém na época tivesse ferramentas para medir esse dano invisível. Em 1909, o último registro oficial de um peru selvagem em Ontário foi feito. A espécie estava extirpada, um termo científico que descreve a morte local de uma espécie que ainda sobrevive em outros lugares, mas que desapareceu totalmente de uma região geográfica específica. Durante as 6 décadas seguintes, o silêncio nas matas remanescentes foi aceito como o novo normal. Os gestores ambientais das décadas de 1940 e 1950 operavam sob uma suposição que parecia inquestionável. O sul de Ontário não era mais capaz de sustentar perus selvagens. A crença era de que esses animais exigiam natureza selvagem, intocada, e o que restava em Ontário eram apenas fragmentos de florestas secundárias, entremeados por loteamentos residenciais e rodovias. Nesse ponto de crise máxima, surgiu uma armadilha biológica que consumiu décadas de recursos. As primeiras tentativas de trazer as aves de volta foram baseadas em um mal-entendido fundamental sobre o que constitui um animal selvagem. Entre 1940 e 1960, a província investiu em programas de incubadoras e criadouros. Eles pegavam ovos de fazendas de caça, chocavam-nos em ambientes controlados e liberavam os jovens perus na natureza quando atingiam a maturidade. O raciocínio era econômico e logístico. Era mais barato criar aves em massa do que caçar aves selvagens em outros países. Mas o experimento foi um fracasso catastrófico e repetitivo. As aves criadas em cativeiro, embora geneticamente idênticas aos seus primos selvagens, não possuíam o software cultural necessário para a sobrevivência. Um peru que nunca viu uma raposa ou um falcão não sabe que eles representam a morte. Sem mães selvagens para lhes ensinar a ler a linha das árvores ou a identificar os sinais de perigo no céu,
As aves libertas caminhavam calmamente em direção a estradas ou se aproximavam de casas de fazenda em busca de comida, tornando-se presas fáceis para predadores e veículos. Como um gestor da época admitiu mais tarde, a província estava apenas operando um programa de alimentação extremamente caro para os coiotes e raposas locais. O dinheiro estava sendo gasto, as aves estavam sendo soltas, mas a população continuava em zero. Parecia que o ciclo havia se fechado para sempre. A biologia não conseguia vencer a perda da cultura animal, e a paisagem de Ontário parecia, definitivamente, uma terra estrangeira para o seu habitante mais antigo. A virada de jogo não começou com um decreto governamental ou um grande aporte de capital público, mas com a formação de uma coalizão que, à primeira vista, pareceria contraditória. Em 1983, o Ministério de Recursos Naturais de Ontário sentou-se à mesma mesa que a Federação de Anglers e Caçadores de Ontário e a Federação Nacional do Peru Selvagem. De um lado, cientistas focados na integridade ecológica. Do outro, entusiastas que queriam o retorno das aves por uma motivação muito mais pragmática: o direito de caçá-las. Essa união de interesses díspares foi o motor financeiro e logístico do projeto. Enquanto o governo provincial contribuiu com apenas $20 mil, as organizações de conservação e caça levantaram os outros 100 mil necessários para o primeiro ano. O pragmatismo venceu o purismo ideológico, estabelecendo que, para restaurar o ecossistema, era preciso primeiro aceitar a ajuda de quem tinha os pés na lama e as mãos no financiamento privado. O ponto de ruptura com os fracassos do passado foi tecnológico e filosófico. A equipe decidiu abandonar as aves de criadouro e apostar em animais selvagens de verdade, capturados diretamente na natureza. Para isso, utilizaram um equipamento chamado canhão de rede. Imagine um dispositivo que utiliza pequenas cargas explosivas para disparar projéteis pesados anexados a uma rede de grande escala. O canhão de rede é capaz de cobrir um bando inteiro de 20 ou 30 aves em uma fração de segundo, antes que elas tenham tempo de reagir. Mais do que apenas uma ferramenta de captura, o canhão permitia algo que a ciência estava começando a compreender: a transferência de cultura. Ao capturar um bando inteiro, os biólogos não estavam movendo apenas indivíduos, mas toda a estrutura social e o conhecimento acumulado do grupo. As aves capturadas no Missouri, em Iowa e Michigan não traziam apenas seu código genético. Elas traziam a experiência vivida. Sabiam como reconhecer o vulto de um falcão peregrino no céu, como encontrar fontes de água em invernos rigorosos, e como selecionar as árvores de dormitório mais seguras contra predadores terrestres. Como um dos gestores do programa observou na época, o comportamento não é genética. O comportamento é o que uma ave aprende observando a ave ao lado. Ao libertar esses veteranos da sobrevivência no solo de Ontário, os biólogos estavam, pela primeira vez, dando à espécie uma chance real. A diplomacia que se seguiu foi digna de um mercado internacional. Como Ontário não tinha dinheiro vivo para oferecer aos Estados americanos em troca das aves, a província utilizou sua própria biodiversidade como moeda. Foi um escambo biológico de larga escala. 10 alces canadenses foram enviados para o Michigan. Lontras de rio foram despachadas para o Missouri e Nebraska. E perdizes cinzentas cruzaram a fronteira para Nova York. Em março de 1984, na região de Bacchus Woods, no condado de Norfolk, as primeiras 27 aves vindas do Missouri foram libertadas. O momento foi carregado de tensão silenciosa. Biólogos e voluntários observavam enquanto as aves saltavam de suas caixas de transporte e, em vez de caminharem confusas em direção às estradas, como as aves de criadouro faziam, elas imediatamente desapareceram na densidade da floresta, agindo com a cautela instintiva que as define. A partir desse ponto, o experimento entregou a primeira grande surpresa que refutou décadas de dogma científico. A suposição predominante entre os especialistas era de que o sul de Ontário
com suas florestas fragmentadas por fazendas e cidades, era um habitat subótimo, incapaz de sustentar uma população saudável. Esperava-se, na melhor das hipóteses, que as aves sobrevivessem em pequenos bolsões isolados. No entanto, os perus provaram que os cientistas estavam medindo a paisagem com a régua errada. Para uma ave vinda das paisagens agrícolas de Iowa ou do Missouri, o mosaico de Ontário, com seus fragmentos de mata intercalados com campos de milho e pastagens, não era um ambiente degradado. Era o paraíso. Os perus demonstraram uma adaptabilidade assombrosa, utilizando os campos agrícolas como fontes de alimento suplementar no inverno e as florestas para nidificação e proteção. Os números superaram qualquer projeção. O objetivo inicial era a simples manutenção de uma população pequena, mas o que se viu foi uma explosão demográfica. Em 1985, apenas um ano após a primeira soltura, a província já pôde abrir uma temporada de caça controlada em algumas áreas. Tamanha era a taxa de reprodução. O sucesso foi tão estrondoso que, em 2005, a província parou de importar aves dos Estados Unidos. Os próprios perus nascidos em Ontário tornaram-se a fonte para novas reintroduções. No total, 4.400 aves nascidas em solo canadense foram capturadas e realocadas para 275 locais diferentes dentro da província. Havia, é claro, o cético honesto. Muitos agricultores temiam que as aves destruíssem as colheitas, e alguns ecologistas temiam que a espécie, agora em números massivos, pudesse desequilibrar a flora local. Esses argumentos não eram baseados em vilania, mas em uma preocupação genuína com o impacto de um gigante retornando a um sistema que aprendeu a viver sem ele por 75 anos. No entanto, os dados colhidos em campo começaram a contar uma história diferente. As aves não estavam apenas ocupando espaço. Elas estavam reativando processos ecológicos que estavam dormentes. A natureza estava provando ser muito mais resiliente e inteligente do que os modelos de computador previam. Onde os críticos viam uma possível praga, a floresta via, finalmente, o retorno de seu jardineiro mais eficiente. Hoje, a população de perus selvagens em Ontário estabilizou-se em aproximadamente 70 mil aves. O que começou com 274 pioneiros tornou-se uma força da natureza que redefine a geografia da província. Sua área de distribuição agora se estende muito além da fronteira histórica original, alcançando regiões ao norte, como o Lago Nipissing, onde se acreditava que o clima rigoroso tornaria a sobrevivência impossível. Onde os biólogos dos anos 1970 viam uma paisagem incapaz de sustentar a vida, as aves encontraram um refúgio, ocupando desde os quintais suburbanos ao norte de Toronto até campos de golfe e fazendas remotas. A natureza não apenas atingiu a meta estabelecida, ela a obliterou, provando que o potencial de recuperação de uma espécie, quando dotada de sua cultura selvagem original, é vastamente superior às nossas projeções mais otimistas. Mas o verdadeiro triunfo está nos benefícios que ninguém planejou no contrato de 1983. O ato de ciscar dos perus, o movimento vigoroso de suas patas para remover a serapilheira em busca de alimento, revelou-se um serviço ecológico vital. Ao expor o solo mineral, as aves criam janelas de oportunidade para a germinação. Pesquisadores como o naturalista Jeff Carpentier observaram que, embora a alta densidade de aves possa impactar invertebrados locais, essa perturbação do solo é o que permite que sementes de árvores de madeira de lei finalmente toquem a terra e criem raízes. O Peru assumiu o papel da extinta pomba passageira, funcionando como o principal motor de dispersão de longa distância. Uma bolota consumida em novembro é depositada quilômetros adiante, envolta em um pacote de fertilizante natural, permitindo que a floresta de carvalhos e faias finalmente volte a caminhar,
após 75 anos de estagnação. É necessário, contudo, manter a integridade científica diante dos mitos. Durante anos, afirmou-se que o retorno dos perus reduziria drasticamente a incidência da doença de Lyme ao consumirem carrapatos. Estudos rigorosos, como os do Instituto de Estudos de Ecossistemas, desmentiram essa tese. O impacto dos perus na população de carrapatos é estatisticamente nulo. Admitir isso é fundamental para a credibilidade da conservação. O valor do peru não reside em um serviço de saúde pública ilusório, mas em sua função sistêmica profunda na arquitetura da floresta. Economicamente, o retorno sobre o investimento inicial de US$ 120 mil é incalculável. O que começou como um projeto financiado por caçadores que desejavam uma nova temporada de esporte, transformou-se em um motor econômico que gera dezenas de milhões de dólares anualmente em licenças, equipamentos e turismo rural. Claro, tensões remanescentes, agricultores que lidam com danos em culturas específicas e o ceticismo de quem vê o manejo da vida selvagem como uma interferência desnecessária. Suas vozes lembram que a restauração não é um processo isento de atritos, mas uma negociação constante entre o desenvolvimento humano e a resiliência biológica. A experiência de Ontário mudou a forma como o mundo pensa sobre a restauração da natureza. Ela provou que o escambo biológico e a priorização da cultura animal sobre a genética de laboratório são ferramentas de eficácia brutal. Em uma manhã de abril, o som de um peru selvagem pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância através dos bosques canadenses. Para quem ouve, é apenas um som da natureza. Para quem conhece a história, é o som de um sistema que voltou a funcionar. Por 7 décadas, a floresta de Ontário esteve mais silenciosa e, de uma forma que só agora começamos a mensurar, ela estava também mais estática. O retorno das aves trouxe o movimento de volta. A lição final é simples. A natureza não precisa que criemos o futuro para ela. Ela precisa apenas que lhe devolvamos as ferramentas para que ela mesma o reconstrua. O carvalho agora tem seu transportador. A floresta voltou a andar.